Alô, amigos! As principais notícias do show do Clóvis Monteiro na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, de 8 às 10 horas, nesta terça-feira, dia 8. O auxílio emergencial deve ser prorrogado por mais 2 meses. O governo está estudando prorrogar o auxílio emergencial por mais 2 meses. Com isso, a ajuda voltada aos mais vulneráveis durante essa pandemia será estendida até setembro nos mesmos valores, de R$ 150 a R$ 375 reais, e com igual alcance em termos de público. Hoje, o auxílio contempla cerca de 39 milhões de brasileiros. E hoje, terça-feira, a CPI da Covid ouve novamente o ministro da Saúde e deve questionar sobre a Copa América. A CPI da Covid ouve nessa terça-feira, pela segunda vez, o ministro Marcelo Queiroga, e os senadores devem questioná-lo sobre as condições sanitárias para o país para sediar a Copa América e a suposta influência de um gabinete paralelo nas decisões do governo sobre a pandemia. Marcelo Queiroga é a primeira pessoa a prestar 2 depoimentos nesta CPI. E em Manaus, após onda de ataques, o ministro da Justiça anunciou o envio de Força Nacional. Anderson Torres, é o ministro da Justiça, informou em rede social ter autorizado o envio de tropas da Força Nacional de Segurança a Manaus. A capital amazonense enfrenta uma onda de ataques. Desde domingo, criminosos têm depredado e incendiado prédios públicos, agências bancárias e ônibus na capital e no interior. Os ataques seriam uma reação do crime organizado à morte de um suposto traficante de drogas no sábado. E sobre vacinação aqui no Rio, 82 mil pessoas não voltaram para a segunda dose. A campanha de imunização do Rio está enfrentando esse grave problema de pessoas que ainda não voltaram para tomar a segunda dose. E tem que tomar a segunda dose para ficar completamente imunizado. Atualmente, esse número chega a 82 mil pessoas no Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é necessário completar o esquema vacinal para garantir a eficácia da imunização. Então, atenção, quem ainda está em atraso deve retornar ao local da primeira dose o quanto antes para contemplar a segunda dose, completando a proteção contra a Covid-19. Giro das notícias mais importantes dessa terça-feira, dia 8. Os roubos do Rio subiram 23% em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado, 2020. Se no início da pandemia os dados de criminalidade caíram, acompanhando a quarentena, as últimas estatísticas estão mais próximas do patamar de a série histórica. Somente no mês de abril, dado mais recente do Instituto de Segurança Pública do Rio, houve 9.721 casos de roubo no estado, o que representa uma média de 13 roubos por hora. Na comparação entre abril de 2021 e abril de 2020, houve aumento de mais de 20% no número de roubos do Rio. Para os especialistas, a redução do isolamento social acabou influenciando nos índices, mas há ainda outros fatores envolvidos, como a crise econômica, a disputa de facções. E a tentativa do furto de cabos de energia deixou parte da ponte Rio-Niterói às escuras durante 5 horas. Gente, a ponte Rio-Niterói é importantíssima, Para quem não está no Rio, ela une a cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana, com Niterói, São Gonçalo e a região dos lagos. E parte da ponte ficou às escuras entre o fim da tarde e noite de domingo após uma tentativa de furto de cabos de energia elétrica. Só entre sexta-feira e domingo foram mais de 10 tentativas de furto. Durante esses 3 dias, 2 homens e uma mulher foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal. E de acordo com a concessionária que cuida da ponte, a Ecoponte, esse tipo de crime, furto, roubo de cabos, se intensificou durante o feriado de Corpus Christi. Segundo dados da Ecoponte, nos últimos meses, só em Niterói foram registrados quase 5 mil metros de cabos furtados. Na parte do Rio de Janeiro, os criminosos levaram nos últimos dias mais de 10 mil metros do material. A concessionária, a Ecoponte, não informou o valor que teve de prejuízo para repor esse cabeamento. Outras notícias importantes: em cada 4 brasileiros, uma sofreu violência durante o período da pandemia. E o Exército impõe 100 anos de sigilo para o processo do Pazuello. Ainda, Fiocruz antecipa a chegada de IFA, ingrediente farmacêutico, que minimiza a paralisação da fábrica das vacinas. A Fundação Oswaldo Cruz conseguiu antecipar a chegada de um lote de ingrediente farmacêutico ativo para a produção da vacina desenvolvida pelo laboratório, a AstraZeneca Oxford.
E mais de 462 mil contribuintes não resgataram a restituição do imposto de renda em anos anteriores, segundo a Receita Federal. Resumo das notícias mais relevantes dessa terça-feira, dia 8 de junho. Curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe à vontade nas redes sociais. Muito obrigado.